Olá, gente! Começando mais um programa Conversa de Preta aqui no canal da Cidadania, TV Quirimurê. A TV que a gente se vê, né? Todos os sábados eu estou aqui, Dina Lopes, trazendo história de mulheres incríveis, né? Que estão construindo uma sociedade diferente a partir das suas histórias. Mulheres que dão exemplos, né? Realmente de resistência e, acima de tudo, momentos que a gente entende que a gente tem que avançar, né? E mulheres pretas, lógico. Meu programa é Conversa de Preta, mas também as brancas estão vindo, viu? As índias também, lógico, são todas parentes, são todas irmãs. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Dia 29 é o Dia Internacional da Dança. Dança, quem não gosta de dançar em Salvador, né? A gente já nasce com a dança no pé, no corpo. Salvador é isso. E hoje eu estou tendo o prazer de trazer uma mulher que na área da dança é referência aqui na cidade de Salvador, digo até na Bahia, viu? Eu tive o prazer, em alguns momentos, ver essa mulher dançar, né? Mulher preta, lógico, professora de dança. Ela que é assim, ela é PhD em Artes, Ciências Dança, doutora e mestra em Artes, Ciências pela Universidade Federal da Bahia e licenciada em Dança também pela Universidade Federal da Bahia. Então, referência de dança afro, não só de dança afro, mas da dança, é ela, Nadine Nóbrega. Eu adoro falar isso com duas minhas aqui, minha filha, eu fico tão orgulhosa. E você, assim, Nadine, na Bahia, em Salvador, é essa referência, né? Lógico que tem outras, mas você é uma dessas também. E para mim, assim, é um prazer enorme trazer você aqui no Conversa de Preta. Há muito tempo que eu quero trazer você, sabe que foi difícil te achar, mas eu te achei. E como dia 29 de abril é o Dia Internacional da Dança, eu quis trazer você para contar um pouco da sua história, como a dança chega até você, ou como você chega até a dança, né? Não sei a ordem, aí você que vai me dizer. Mas antes, eu quero que você me conte um pouco da história. Quem é Nadine Nóbrega? Nasceu onde? Né? Em que bairro, em que município, que cidade? Me fala um pouco. Fala pra gente, né? Bom, inicialmente eu quero agradecer a você, em especial, que também eu sou sua fã. Eu sigo você na medida do possível. Quero agradecer aqui à TV pelo convite. E assim que você me chamou, eu vim, né? Como tem o ditado, foram me chamar, eu estou aqui, que é que há. Veja bem, eu espero não foi aquilo que eu conversei contigo. Eu espero não chorar, que eu sempre fico emocionada quando eu digo de onde é que eu venho, né? Porque a maioria, felizmente, vamos agradecer inicialmente, felizmente hoje eu sou uma pós-doutora com trabalhos publicados. Mas o meu início foi muito difícil, né? Muito difícil. Então eu tenho 70 anos de idade, não é? Eu comecei a dançar com 17 anos de idade e eu sou oriunda dos Alagados, né? Eu nasci e me criei até meu início de carreira justamente na rua 6 de Janeiro, nos Alagados, nas Palafitas. Nas Palafitas. Nas Palafitas, entendeu? Então, foi um período assim que para mim era de muita tristeza, né? Eu não tinha a consciência política que eu tenho hoje, é óbvio, que é outra geração, é outra conversa, mas quando eu via aquelas pessoas comendo lixo, que eu subia e descia naquela ponte, tomei algumas quedas na maré, eu carregava água na cabeça e tudo, e estudava no João Florencio Gomes, e tinha que ir andando do final de linha de 6 de Janeiro, e eu ia até a Ribeira andando, né? Então, eu sabia e sentia que aquilo não era para mim. Era uma coisa que me dava muita raiva. Eu tinha muita raiva, eu sentia muita raiva. E venho de lá. E nessa caminhada, né, a dança que me escolhe, eu digo que... Por que eu digo que a dança me escolhe? Porque eu não sabia o que era um teatro, eu não sabia o que era uma biblioteca, né? O cinema que eu frequentava era o Cinema Uruguai, o Cinema Roma, mas não ia todo domingo, eu ia para frente do Cinema Uruguai para trocar revista com os meninos. Que revista? Revista, Gibi. Ah, Gibi, sim. Gibi, Tio Patinhas, que também... A gente não tinha dinheiro para comprar livros, os meus avós, eu fui criada pelos meus avós maternos, porque eu sou filha de mãe adolescente, é outra trajetória, sou filha de mãe adolescente e de pai desconhecido. Sim. Então, quando eu nasci, minha mãe tinha 15 anos de idade. Nossa. Então, essa coisa dessa afetividade de mãe biológica, eu não tive, mas felizmente, eu tive todo o acolhimento dos meus avós maternos. Então, como é que eles contribuíam para a minha formação? Além de eu frequentar a escola,
escolas boas, né? Que eles podiam acompanhar, no caso João Florencio e o Educandário Tiradentes, a minha avó me dava livros, gibis, livrinho de história, que comprava na banca de revista. E aí, eu, como sempre fui muito extrovertida, e uma forma de eu trocar era eu ir para frente do cinema e competir. Eu era a única menina que trocava revista com os meninos, e revista até rasgada, viu? Sim. Eu não tinha problema nenhum, que eu digo assim, gente, eu li até jornal amassado, que se comprava frutas. Gostava de ler. Eu gostava de ler. Bom, e aí a dança me escolhe. Como é que a dança me escolhe? Quando eu estou no 2º grau, no Colégio Teixeira de Freitas, eu vi uma apresentação de um grupo folclórico. Sim. E eu fiquei encantada, porque eu nunca tinha visto um espetáculo. Minha convivência era com as manifestações culturais da Cidade Baixa, das festas de Largo. Sim. Né? Que a gente tinha essa coisa do samba de roda, da lavagem do Bonfim. Mas enquanto um espetáculo, um ritual de um espetáculo com princípio, meio e fim, eu vou ver na escola pública. E aí eu fico toda querendo saber quem foi, quem é, de onde vem. Eu era a única da turma que ficava atrás do diretor para saber quem era. E eis que eu me aproximo de King. Sim. Porque King era estagiário do Colégio Severino de Vieira, que era vizinho do Teixeira de Freitas. Sim. E nisso eu me aproximo de King, vou atrás de King e fico tietando uma menina adolescente de seus 15 anos. E aí vou me aproximando dele e eis que surge a oportunidade dele me dar um convite para eu assistir ele dançar, que ele fazia parte do Olodumaré. Sim. Então, Dina, imagine você, se eu fiquei, gente, eu conto isso, parece que foi ontem, se eu fiquei maravilhada quando eu vi um grupo folclórico de estudantes, imagine quando eu entrei no Teatro Castro Alves. Imagine. Que eu vi um espetáculo de dança semiprofissional. Menina, eu me senti em qualquer outro planeta, mesmo na Terra. Eu fiquei maravilhada. Mas eu não podia esperar o espetáculo acabar para eu agradecer ao professor, porque eu tomava a tal da lotação, Sim. que passava pela Barão de Cotegipe, que tinha horário certo, e eu tinha que andar da Fratelli Vita até o final de linha, nos alagados, Nossa, tudo escuro. meu Deus. Tudo escuro, e eu ia tomar uma bela de uma surra. Lógico. Que eu sabia, Sua que já avó passava de 10 preocupada. preocupada. É. E aí, tomei uma surra mesmo, meu amiga, tomei e dancei, e apanhei feliz. Isso quer dizer. Gente, foi uma relação masoquista, adorei sofrer naquele dia. E aí, pronto, no outro dia tinha que acordar cedo e tudo, e tempos depois, King foi lá me cobrar se realmente eu fui assistir o espetáculo. E eu chamava ele de professor, porque para mim ele era um professor. Eu disse, ô professor, me desculpe, expliquei a situação para ele. E ele continuou passando pela escola e tendo uma relação lá com o diretor, e de vez em quando a gente se via. Eis que ele me faz o convite para eu fazer um teste no Olodumaré. Aí eu disse, mas eu não sei. Até então você nunca tinha dançado? Nunca tinha dançado. É mal dançava em festa de largo, olha. Um Sim. sambinha com a avó e acabou. Não passava disso. E aí eu vou fazer o teste no Olodumaré e passo. Cadê para convencer a minha avó? Como é que vai para a Cidade Alta sem um tostão na mão? Voltando tarde dos E ensaios. voltando tarde. Sozinha. Aí, criatura, comecei a dar banca em casa aos meninos da redondeza, justamente para eu ter dinheiro de transporte para ir para ensaiar. E pronto, comecei a dançar. E aí passei no teste, comecei primeiro nas pequenas figurações, samba de roda, festa do Bonfim, eu fazia o papel da baiana, não é? O navio negreiro, Sim. aí eu fazia pequenas coreografias. E nisso eu fui me desenvolvendo, nisso eu faço vestibular na UFBA e passo. Mas nesse processo, o grupo já está com viagem marcada para o exterior. Aí eu disse à minha avó que eu não tinha passado no vestibular. Aí minha avó fez um bicão e ela disse, mas menina, depois que você virou hippie, ela dizia que era vida de hippie. Enfim, eu sei que a dança entrou na minha vida Então, assim. dá uma segurada aqui que a gente vai no intervalo e já volta. Eu quero saber como é que foi. Você foi pro exterior? Fui. Não, conta. Não ia pra contar, mas ela contou, gente, ela foi. Mas a gente vai querer saber detalhes. Fica aí um pouquinho.
Então, gente, estão curiosas para saber se ela foi ou não para o exterior? Ela foi para o exterior, ela já soltou aqui o verbo, né? Mas quero saber como é que foi isso. E você que chegou agora aqui para assistir o Conversa de Preta, pois é, amiga, pois é, amigo. Hoje eu estou entrevistando Nadir Nóbrega Oliveira, ela que é referência na dança aqui na cidade de Salvador. É uma mulher que todo mundo que é da área de dança, a gente pede a benção, né? Eu tentei chegar nesse mundo da dança, mas eu desisti e vim ser entrevistadora para trazer esse povo aqui para a gente conhecer. E a gente, né, hoje, sábado, mais dia 29, a gente vai comemorar o Dia Internacional da Dança. Então, em comemoração à dança, essa dança que nós, mulheres, homens, pretos e pretas, a gente tem no nosso corpo, né? A gente já nasce dançando, Salvador é uma dança. Então, eu trouxe aqui hoje esse exemplo no mundo da dança, que é a Nadir, contando um pouco da sua história de vida, que não foi fácil, não. Mas hoje ela tem várias publicações escritas, ela vai contar isso pra gente, dizer que a dança escolheu ela, entendeu? Te escolheu, te levou pra onde mesmo, mulher? Olha, aí o grupo, né, recebe o convite para substituir a Brasiliana, porque a Brasiliana era uma companhia de dança, agora de base do Rio de Janeiro, e aí a gente vai para a Europa, né? Então, o grupo que era o Lodumaré se transforma em Brasil Tropical. Sim. E aí eu faço parte dessa primeira geração. Então, vamos para a Europa e um dos espetáculos que, para mim, foi muito importante foi a abertura da Copa do Mundo 74 na Alemanha. Vou buscar, né? Isso. Quando o Brasil perdeu, Sim. logo no primeiro jogo. E a gente tinha uma pequena apresentação e é quando o Pelé faz a abertura do evento. Sim. Enfim, então eu fico na Europa, eu tento ficar na Europa, mas eu não queria ser dançarina de restaurante, Sim. com todo o respeito para quem Sim, fica, quem ficou, mas não era minha, né? Não era minha. Então eu tinha interesse de ser modelo fotográfico. Eu nunca pensei em ser dançarina. Sim. É como eu disse, a dança que me escolheu. Porque eu não tinha essa base artística, né? De base de escola, como a maioria da população branca, rica, sim, começa assim, né? Sendo aluninha de dança. Enfim, e aí eu tento ser modelo fotográfico, mas se o racismo hoje é perverso, naquela época era mais perverso ainda. Uhum. Não consegui de jeito nenhum. E aí eu volto para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil, eu faço vestibular para dança. De novo, né? De novo, porque o primeiro eu fiz para letras. Sim. E passei. Mas como eu já tinha esse contrato e eu estava afim de sair da pobreza, porque quem gosta de pobreza é político. É verdade. É político, né? Uhum. Político adora a pobreza, mas... E aí... E eu lá nos Alagados, né? Eu via a transformação da rua. E eu peguei essa viagem com unhas e dentes, né? E eu digo a todo mundo o seguinte, que o Brasil Tropical, ele foi a minha base para eu entender o que era a questão de divisão de classe. Para entender como é a divisão de classe no mundo da dança. Sim. Que a gente às vezes pensa que no folclore não tem, mas tem. A divisão de classe. Então, eu atentei e era algo que me incomodava. E dentro do grupo, eu me desenvolvi porque como eu tinha o ensino médio, eu fui trabalhar na contabilidade do grupo. Além de ser dançarina, eu trabalhava na contabilidade. Então, eu fui começando, né, a apurar esse meu olhar, esse meu conhecimento, desse comportamento de relação de trabalho. Sim. E quando eu volto para o Brasil, eu vou para a universidade. E a universidade é que me ensina o que é raça e classe. É aí que começa a minha trajetória. Você militou no movimento negro? Fui do MNU. Sim, do MNU, exatamente. Eu fui do MNU porque... Eu fui para o MNU por 2 motivos. Primeiro, eu queria ter referência bibliográfica para entender como é que o racismo se aprofunda, como é que ele nos persegue. Porque não é só você ter esse discurso, eu fui discriminada porque eu sou preta, mas você entender as nuances do racismo. As armadilhas, Essas armadilhas, sim, esses olhares, essas organizações, até onde você pode, até onde você não pode, até onde ele lhe persegue. E eu sabia, eu sentia isso dentro da universidade, mas eu queria entender mais. Eu queria entender mais, porque eu vinha de uma base de uma família preta que dizia estude. Sim. Estude. Estude para não ir para a cozinha do branco. E aí eu vou para a militância por conta disso, para entender como é que o racismo se organizava
de que forma também é que eu poderia contribuir para ter esse diálogo do movimento negro com a área artística, porque tem esse distanciamento. Tem esse distanciamento. Parece que essa área artística não interessa esse movimento, né? Não interessa o movimento, só se lembram da gente para dar uma força, para dançar de graça, vale para fazer abertura, vale para dar uma oficina, entendeu? O que o branco faz muito bem feito, muitas vezes o movimento negro também faz bem feito. Sim. Porque aprende nessa cartilha do branco e repete. E eu tinha essa preocupação de ter essa discussão enquanto política cultural. Porque achavam que a questão era só política. Gente, cultura também é política. Com certeza. Né? Então, pronto. E aí eu fui avançando, né? E me preocupando. Dentro da universidade, aí eu tenho a felicidade de ser aluna de Clyde Morgan. Eu sou escolhida, convidada por ele para eu fazer parte do grupo de dança contemporânea da UFBA. Nossa. E nesse período, as pessoas me chamavam de dançarina afro. Me incomodava. Que taxa logo, né? Taxava logo. Preta na universidade. Na universidade é dançarina afro. E aí, nada contra, a gente gosta. Mas eu sabia que assim, era aquele lugar que nos colocam. A dançarina afro. Me incomodava. Eis que o grupo recebe o convite para ir para o Festival de Arte Negra na Nigéria. E eu faço parte do elenco. Nossa. Aí eu vou para a Nigéria, para o Festac. Um espetáculo que era só para se apresentar no Festac, ele foi tão reconhecido, foi tanto aplaudido, porque era um espetáculo de dança folclórica, ou de dança contemporânea, com a base de matriz africana, que era a lenda porque Oxóssi na Ruanda. Então, chama a atenção dos universitários, dos reitores, e a gente vai dançar em Ibadan e Agbel-Kutá, para eles verem de perto algo diferenciado. Sim. Então, quando eu estou na Nigéria, no silêncio do palco, é que eu me afirmo e digo, quando eu voltar, eu vou me pesquisar. Porque eu não vou mais permitir que falem besteiras sobre nós, dançarinos negros. Sim. Então, quando eu vi lá aquele monte de gente de pele clara, que aqui se chama de branco, mas que lá eram pretos, aí eu disse assim, olhe onde eu estou, na Nigéria. Então, a África, entendeu? Esse berço iorubano. Então, eu agucei meu olhar, agucei minha mente, meu pensamento para estudar, pesquisar danças e corpo negro. E é lá, nessa base, que eu me fortaleço e venho. E quando eu venho, se eu não era brincadeira antes, aí... barril dobrado. Aí fiquei barril dobrado, me estruturei e fui já me trabalhando, né? Já me trabalhando, olhando a minha dança, olhando a dança dos meus pares, compreendendo aquela metodologia de Clyde, compreendendo outras metodologias, porque a maioria era o único professor preto que eu tinha, o resto todos brancos. E eu batia de frente em uns, recuava com outros, e fui me aprimorando. E quando eu vou trabalhar no IPAC, aí eu me formo, mas continuo dançando com Clyde. Eu dancei com Clyde, eu acho que até meu início do mestrado, 2006. Foi mesmo? Foi. Eu dancei praticamente mais de 10 anos com Clyde, né? Fiz vários espetáculos com ele, porque ele era uma base de potência, de empoderamento negro, né? Ele não era do discurso, ele não era da teoria, mas ele era desse discurso, dessa prática do corpo, técnica, né? Corporal, né? Aquele conhecimento que eu precisava, não sei se o restante achava, mas eu sentia que eu precisava ter aquela base. E aquelas convivências com outros coreógrafos afro-americanos. Então, quando eu vou trabalhar no IPAC, né? Porque aí eu me formo, é meu primeiro emprego, é no IPAC,
e que eu vou conviver naquele espaço que não era tombado ainda, que hoje o Pelourinho é festa. É, tombado. Naquela época era o espaço das prostitutas. Sim, Pelourinho antigo. Pelourinho né? antigo. E o povo de família não ia. Ah, não ia. Não ia. Ave Maria, o povo do Santo Antônio passava pelo passeio, lá do É, outro lado. Não passava ali não. Não passava não. E Polodum era só nós. Gente, nem pensar. E eis que eu vou trabalhar no IPAC e convivendo com aquelas crianças, com aquelas famílias, é que eu começo a aprender o que é ser uma professora de dança. Então, segura aí que eu quero saber como é que foi isso. Gente, a É mulher assunto. é demais. É muito assunto. Não vai dar tempo tudo hoje nesse programa, não. Vou ter que fazer na de 2, né? Então, vocês aguardem um pouquinho que a gente já volta. Então, pessoas, eu estou aqui, gente, ó, maravilhada, viu? Realmente de alma lavada. Consegui trazer Nadir Nóbrega no meu programa, porque são pessoas que eu fico assim, dizendo, gente, eu quero trazer aqui, porque faz parte da minha história, né? Enquanto adolescente, ela também era adolescente, a gente se batia assim nas escolas, nos grupos de dança. Como eu disse, eu não segui essa carreira, eu parei por aí, vim ser apresentadora. Ela seguiu e eu acho isso muito bom porque é uma referência. E dizer para vocês que chegaram agora, hoje com ela, porque dia 29 de abril é o Dia Internacional da Dança. Sabe por quê? É comemorada anualmente essa data, viu? Também conhecida como Dia Mundial da Dança. E essa data ela é destinada a homenagear uma das manifestações artísticas mais animadas e antigas que existe, que é a dança, né, gente? Que tem o poder de captar e transmitir traços de tempos, né? A dança realmente ela é maravilhosa. Quem não gosta de dançar? Salvador, como eu sempre digo, a gente nasce com a dança. Cada esquina, cada beco, cada menino que a gente vê dançar, a gente, rapaz, só tinha que ser de Salvador, né? Então, essa data, ela é internacional e foi criada em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança, CID, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Então, é uma coisa internacional. Dia 29 de abril, viva a dança. E em homenagem a essa data, eu trouxe Nadir porque é uma referência pra gente. Mulheres negras, homens negros, da dança, né? Como é duro, como é difícil pra gente, mas a gente chega nesse lugar aqui que ela chegou, né, Nadir? Porque é difícil, viu? Muito. Muito. É. E aí você vai pro IPAC. Aí eu vou pro IPAC, né? E no IPAC eu me aposento. Eu Sim. fiquei 30 anos de serviço, né? Então, convivendo, né, com aquelas crianças, com aquelas famílias, porque não era simplesmente chegar para dar uma aula de dança. Não. Então, eu me encontrei com aquelas crianças do IPAC, eu lembrei da minha infância, não é? Daquela alegria, aquela necessidade de aprender, aquela reciprocidade, né? E eu fico muito aborrecida quando eu escuto ainda educadores e educadoras dizerem de meninos de escola pública que não querem nada. Eu fico muito aborrecida, porque eu sou da escola pública. Sim, eu também. Eu fiz minha vida inteira e me aposentei como professora de escola pública. Então, de querer, quer. Quem A é que escola não não dá quer? condições. Agora, a escola tem que dar condições, a gente tem que ter compromisso. Então, o IPAC é que eu digo, né? Eu uso essa frase de Gilberto Gil, foi a régua e o compasso para me ser uma professora, para me ser uma coreógrafa. Então, eu vou nessa trajetória, nessas caminhadas. Vou fazendo concurso aqui, vou fazendo concurso ali, e vou me desbravando, né? E aí eu começo a prestar atenção. Eu não conhecia nenhum livro escrito sobre dança afro. E aí eu vendo, né, os meus pensamentos, minhas contribuições na prática, na teoria, enquanto professora, formadora. E aí eu lanço esse primeiro livro, né? Eu escrevo esse livro. E sem apoio Sim. daqui do Brasil, eu vou ter apoio da instituição branca, católica, da Escócia, de um cara que foi um dos patrocinadores da vinda de Nelson Mandela. Foi quando ele já tinha me visto dançar. Sim. Eu nem me lembrava, foi ele que se apresentou, eu te vi dançar na Alemanha. Nossa. Eu disse, gente, entendeu? Então, foi também o cara que contribuiu, né, para a vinda de Paul Simon na organização.
E aí ele me perguntou, ele me perguntou se eu tinha algum projeto, e aí eu entrei no funil, Sim. né? Porque foram vários projetos encaminhados. E da Bahia, o meu foi o único aprovado. E, por incrível que pareça, Dina, ele me fez uma pergunta na entrevista, que eu fui ser entrevistada em Recife. E ele chegou e perguntou assim, seu trabalho recebeu, né, as cópias, ele fez, seu trabalho é muito importante, porque foi o primeiro registro sobre dança afro. Sim. O que é dança afro? Que era aquilo que me colocavam como dançarina afro. Aí eu fui pesquisar o que é dança afro. O que é dança afro? O porquê que a gente chama de dança afro? Qual é a base? De onde vem? Sim. Quais os movimentos básicos que você pode diferenciar dessa dança afro para o balé clássico, dessa dança afro para a dança moderna, que embora a dança afro seja uma vertente da dança moderna, Sim. né? Mas aonde é que a gente se encontra nessa questão de movimentação, dessa estética? Então eu fui e fiz, e fui entrevistada com outros projetos e foi aprovado. E deu certo. E dando certo, eu começo a aguçar também o meu olhar, não só da questão enquanto do movimento, mas também a questão do ensino e a questão do mercado de trabalho. Sim. Porque eu estou no mercado de trabalho. Eu sou uma professora, eu sou uma dançarina, eu sou uma coreógrafa. Então eu vou começando a lá dentro, né, no labirinto, que é um labirinto. A relação artística, educacional é um labirinto. E eu fui indo. E aí fui fazendo, né, como eu trabalhava 3 turnos, então eu não me sentia, fiz 3 especializações, mas eu não me sentia, olha aquela coisa do racismo. Sim. Eu achava que eu não tinha condições de fazer um mestrado. E não tive ninguém para me orientar para fazer um mestrado. E eu achava que mestrado era para ficar 4 anos dentro da universidade. Eu não ia ter esse tempo, porque eu trabalhava e eu já tinha... Como ia sobreviver, né? Eu disse, como é que eu vou... Gente, eu só me lembrava da minha graduação, que eu tinha que levar alface, 2 quiabinhos para almoçar, porque o dinheiro era curto. Eu disse, gente, até que eu parei numa pós-graduação, encostei numa menina, eu falei assim, que te acho é mestrado, menina? Me explica aqui. Ela, você não sabe o que é mestrado, não? De você sabe tanto, vai arriscar um mestrado. E aí eu fiz o projeto, fui reprovada, que fica todo mundo achando que tem um currículo maravilhoso, que sempre é aprovada de cara. Nunca fui aprovada de cara. É uma luta. É uma luta, né? E aí eu vou pro mestrado, lá na Artes Cênicas, né? Na UFBA, lá na Escola de Teatro. E vou estudar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o corpo negro. Lógico. Sobre a dança negra. E Clyde, eu vou estudar sobre Clyde, que é essa minha segunda publicação, né? Cujo título é Agô Alafiju Odara. Agô, aí olhe nós voltando para Iorubá. Sim. Agô, licença. Alafiju é a digina dele. Sim. Porque ele é iniciado no terreiro de Candomblé de Mãe Estela. Ele é um ogã de Oxalá. Né? Alafiju é o nome da... Iodara bonito. Bonito, é. Licença, Alafiju bonito. Né? E eu vou estudar o tempo de Clyde na escola de dança da UFBA, os 7 anos que ele ficou lá. Mas o espetáculo, eu disse, como é que eu vou falar sobre corpo negro, dança negra, e não vou fazer uma análise de uma coreografia? Não tem como. Você tem que trazer, no meu caso, eu tinha que trazer um espetáculo para eu aprimorar a construção daquele espetáculo, as nuances, os elementos sólidos daqueles solos, daquela composição de grupo. Eu vou analisar o primeiro espetáculo que ele criou, para eu ter esse distanciamento estético. Porque se eu fosse analisar os espetáculos que eu dancei... a partir de você... A partir de mim, não ia ter... Não, essa não ia conseguir, né? Eu não ia conseguir, porque eu ia ver só o meu lado. Lógico, que é maravilhoso. Que é maravilhoso, né? E aí eu disse, não, eu vou para um outro espetáculo, que foi o primeiro. E pronto, e aí continuo, aí acabo o mestrado, publico, porque teve direito à publicação. Sim. Foi o professor Bira, na época, na frente do Pedro Biraci. Calmon,
Professor Bira Castro? Bira Castro, fui lá pedir a ele e ele me pediu que eu provasse a importância desse trabalho na Lei 10.639, porque minha preocupação era a aplicabilidade da lei, meu argumento da publicação era para reforçar o ensino de cultura negra nas escolas e dentro da escola de artes, que até então era retalhado, não tinha tanta presença de pessoas negras no mestrado, não tinha tanto a presença de pessoas negras falando de negros, né? Então, por isso que eu sou muito, como é que se diz? Eu fico muito emocionada quando me colocam como referência, porque assim, eu não abandonei a luta, né? Então, eu via que eram poucos, então, nesse pouco, eu quis fazer a diferença no que eu sabia fazer, no que eu gostava de fazer. E aí vou tentando de novo, já para o doutorado, porque eu já aprendi o caminho das pedras. Mestrado já foi seu caminho, né? Sabe o que é mestrado, agora eu vou para o doutorado, agora tá eu vou fácil? para o doutorado. Aí eu vou, bato aqui, bato ali, bato a cabeça aqui, bato a cabeça ali, vou ser aluna especial daqui e dali. E aí, como eu tinha esse envolvimento com os blocos afros, né? Aí meu doutorado foi justamente esse aqui. Sonegona, sim senhora, né? Um olhar nas práticas espetaculares dos 4 blocos afro que eu passei. Além de ser Fulian, Ileaie, Olodum, Malê de Balé e Bancoma. Nossa. Entendeu? Entendeu? Então, o último, que é o Bancoma, que é o bloco mais novo, né? Eu fui para dar uma oficina de dança. Fui lá para apresentar o resultado de uma oficina que eu era aluna, cujo professor tinha dançado comigo no GDC, e aí fui para lá, para o Bancoma, encontrei 2 ex-alunos nessa oficina, olha só, essa convivência de professor com aluno, que eu não tenho problema nenhum de fazer aula com aluno, para mim é uma maravilha. Então eu fui para dar uma oficina de 3 meses e eu fiquei 2 anos no Bancoma. E aí, como não escrever dessa minha experiência dentro do Bancoma? Então, juntei tudo, e aí, qual é o grande salto que eu dou, que infelizmente Salvador ainda não consegue me aproveitar? Porque eu vou analisar o Negrume da Noite, a coreografia, já que a gente está tratando de carnaval, eu escolho a coreografia Negrume da Noite, onde eu tinha uma ex-aluna, que é Deusa, do Ébano, e que ela dançava essa coreografia, e eu sempre gostava de ver Thalita dançar. Sim. Adorava, como adoro até hoje ver Thalita dançando. Eu acho que a coreografia foi feita para ela, né? Aí assim, então eu vou analisar essa coreografia, porque infelizmente os blocos não têm espetáculos, tem coreografias, eu vou analisar essa coreografia, mas onde é que eu consigo dar um salto? Que é justamente escrever partitura de dança. Eu não descobri a pólvora, porque outros... Não descobriu, não? A primeira pessoa que me fala porque isso. assim, vários autores já escreveram partitura de dança, brancos. Sim. Mas dentro dos valores estéticos de negro, eu não conheci ninguém. Então, eu vou estudar uma bailarina branca, que é Valerie Thompson, e ela vai e cria essa partitura, que é igualzinho uma partitura de música, aquelas 5 linhazinhas, sendo que na primeira linha é cabeça, depois vem ombro, vem quadril, vem pernas, joelho e depois os pés. Sim. E aí eu coloco Negrume da Noite dentro de uma partitura. Ou seja, se daqui a 10 anos alguém não dançar mais Negrume da Noite, qualquer pessoa vai ver aquela partitura e se lembra, entendeu? E aí tentei aplicar esse curso, infelizmente... não tive muito apoio, né? Não tive muito apoio ainda, mas consegui um espaço na época na Fundação Cultural de um dia, para tipo assim, para não dizer que eu não vou lhe dar o lugar, tipo, tem aqui um dia, porque o racismo faz isso, amiga. O próprio preto diz assim, fica aqui quieta no seu canto, é só um dia, viu? E pronto. Pronto, e aí eu fui. E 2 alunas se apresentaram, foi ótimo, né? 2 alunas que hoje estão no doutorado, enfim, que são dançarinas, professoras de dança, talentosíssimas, competentes. Enfim, essa foi minha preocupação.
E na época, a escola dizia assim, mas gente, para quê? Fui estudar gênero, Sim. como é que se organiza esses concursos, nesse olhar do recorte de gênero, porque até então é um outro problema que eu via, que era o seguinte, coloca todo mundo no pacote de artista. Acredito que na sua área é a mesma coisa. Também, né? Não, todo mundo é jornalista, todo mundo não é. Mas tem jornalista preta, tem jornalista branca, tem jornalista hétero, tem jornalista trans, a mesma coisa são os dançarinos, tem a trans. Então, essa relação com a sociedade, com o corpo, é diferente da preta, é diferente da branca, é diferente da... Então, eu fui estudar gênero, amiga. Eu fui estudar gênero até para entender como é que se dá esse olhar nas escolhas de deuses e de deusas. Na escolha de rei e de rainha. Por que o bloco não tem rei? Só tem rainha. E só tem rainha. Por que a gente ainda não tem uma rainha trans? Entendeu? Então isso, minha irmã, isso são estudos. Isso não é a coisa não é o acaso. Eu acho. Isso são estudos. Tem que se aprofundar. Então, Nadine, todas essas suas publicações realmente foram seus momentos assim especiais da sua vida, né? E que você realmente teve que se afirmar e trazer realmente para a escrita tudo que você viveu, e isso está registrado, ninguém apaga, tá aí. Só que tem uma pergunta que não quer calar. Onde a gente encontra esses livros todos, gente? Agora ela vai dizer que ela vai ter que relançar, né? Eu vou precisar relançar, porque praticamente foram produções independentes. Sim. Porque esse daqui eu tive o apoio, né, da Glasgow, e aí vendia de mão em mão. Sim. E foi. Esse daqui foi pela Fundação Pedro Calmon e professor Bira, na época. Eu consegui, né, apresentar, foi pelo governo da Bahia, não sei como é que faz para conseguir. E esse daqui eu tive que bancar com o meu cartão, né, amiga? Porque nosso assim... cartão, né? Dá uma cartonada nossa. Porque mandei para algumas editoras, não vou dizer o nome, por questão de ética, mandei para algumas editoras e, tipo assim, não tinha interesse. Porque aquela história, né, a gente sabe que... Na hora da festa, a dança é muito interessante, né? Agora, a dança enquanto escrita não agrada muita gente, né? Não agrada. Então, porque mexe, né? Mexe com algumas questões que a sociedade não quer discutir ainda, né? Exatamente. E a dança traz, e você trouxe nas suas danças, né? Algumas questões que precisam ser... A gente precisa refletir, né, Nadine? E esse último aqui eu tive o apoio da Catuca, né? Como eu fiz um relançamento, que eu apresentei na Bienal de Alagoas, foi lá que eu estreiei, né, com esse trabalho, que eu fui professora da Universidade Federal de Alagoas e também dirigi um museu. E aí, nessa época, teve a Bienal e eu lancei lá. E depois fiquei com alguns exemplares e no final eu fiz um lançamento aqui na Catuca. Não sei se você ainda vai encontrar aqui. Eu vou buscar. As pessoas estão nos assistindo, né, mas tá no meu desejo... Relançar. E eu vou torcer para isso. Gente, olha, eu estava aqui dizendo a Adriana aqui que a gente vai fazer um documentário sobre Nadine Nóbrega, né, gente? Vocês concordam? Porque é muita coisa. O programa não deu para a gente conversar sobre tudo, porque realmente, em homenagem à dança, quis e trouxe para vocês essa mulher que, repito, em Salvador é a referência de dança, e depois que ela contou a história dela, aí que a gente realmente tem certeza que ela é essa referência mesmo, né? Porque ser uma dançarina preta, construir uma trajetória que Nadine construiu, não foi fácil, não é fácil, mas caminhos abertos, porque ela abriu caminho para essa nova geração que está aí na dança, né? Então, tá um pouquinho fácil, um pouquinho, mas não tá fácil, mas tem esse caminho aí que Nadine trinchou aí, largou aí para essa juventude, né, Nadine? Então, para encerrar o programa, eu já te agradeço assim imensamente, viu? Conhecer você pessoalmente agora com sua história, para mim é um prazer e assim dizer, acho que a gente precisa cada vez mais firmar isso, a gente precisa ter as nossas coisas, né? Precisamos ter uma editora preta para esse tipo de material estar sempre trazendo à tona. Precisamos ter uma emissora preta, onde a gente possa aparecer mais, onde a gente possa construir nossos programas, entendeu? E outras coisas pretas que a gente precisa ter, né? A gente precisa criar nosso mundo preto, de fato. Então, esse é o presente que eu quero deixar para as pessoas que assistem o Conversa de Preta, né? E para você também dizer que a gente vai pensar nesse documentário, viu, gente? E aí, para encerrar mesmo, de fato, eu quero que você deixe aí uma mensagem para esse povo da dança, dia 29, Dia Internacional da Dança. O que é que você diz? O povo dance?
Inicialmente, né, eu quero agradecer e dizer que para mim é uma honra estar contribuindo, não só para o programa, mas também para a questão política, né, do que é a dança, porque a dança, ela ainda não está no seu patamar de igualdade que ela merece, né, principalmente aqui no estado da Bahia. E essa TV, por incrível que pareça, no meu início de fala, mas eu morei também aqui no Engenho Velho, né? Aqui pertinho, pertinho. Eu morei aqui e conheço bem de perto esses corpos, né? Dessa área. Enfim, a dança, ela precisa, para o povo da dança, eu acho que precisa serem mais perseverantes, não é? Avançou muito, avançou. Na minha época só tinha malmente a graduação, depois veio a pós-graduação em artes cênicas. Hoje a gente tem, né, mestrado e doutorado em dança, mas eu acho que não deve ficar somente dentro da discussão acadêmica, não é? Mas eu acho que esses trabalhos também, eles devem avançar justamente nos bairros, nos grupos. Por que eu digo nos bairros e nos grupos? Porque existe um tal de um ditado que me incomoda, que baiano não nasce estreia. Para mim, quem estreia é espetáculo e filme. A gente não estreia, não. A gente luta. Sim. A gente luta. Então, não ficar nesse canto da sereia que só basta ter o diploma, o certificado que se resolveu. Você tem que ter toda essa discussão, muito de convicção da sua afirmação enquanto identidade, mas também desse seu pertencimento enquanto classe trabalhadora. Entendeu? Porque você pode e deve ser um artista trabalhador. Sim. É pensar nisso. Se valorizar, se respeitar. Eu sei que tem N outras profissões com o mesmo problema, mas em especial, né, da minha profissão, que é quem me sustenta até hoje, é essa discussão. E você não perder de vista a pesquisa, Sim. mas a pesquisa, o estudo, né? O estudo. Então, a estrutura nossa política, econômica, ela é muito perversa para o negro, ainda é perversa com o negro, mas, embora nós estejamos resistindo, mas é muito pouco para o que a gente faz. Sim. É muito pouco para o que os nossos antepassados fizeram, né? Afinal de contas, o Brasil foi invadido em 1500, não é? E de 1500 para cá, a pretalhada foi chegando, né? Então, não é pouco tempo. Sim. E a dança, ela tem que fazer parte desse processo de pertencimento, de educação. Não é fácil. Nada foi fácil para nós, como não continua sendo fácil. Mas é continuar acreditando, que Sim. é o que eu faço. Eu estou aqui hoje por quê? Porque eu acredito. Acredita, com certeza. Tem que ficar acreditando. Acredite, gente, é isso aí. A dança como instrumento de revolução mesmo, é o que você traz aqui, né? Então, meus amores, um beijo no coração. Segue a gente, segue ela também, segue o Conversa de Preta. E sábado que vem eu vou trazer mais mulheres, eu vou trazer outras mulheres, outra mulher maravilhosa, tanto quanto essa, tá bom? Um beijo no coração e até sábado. Oxum.